parte 2 do vídeo que eu tava falando sobre amar o próximo. E eu lembrei agora, sabe do que, gente? Continuando a história, de uma passagem. Porque as pessoas se apegam muito às escrituras do Velho Testamento. Claro, tem uma história muito linda ali dos milagres de Jesus, do que Jesus fez. Nós nos apegamos muito do que está no Velho Testamento. Mas esquecemos que o propósito que Jesus veio com este propósito de confrontar as atitudes do Velho Testamento. Sabe por quê? Porque quando ele encontrou com aquela prostituta que eles queriam apedrejar pela lei de Moisés. A lei de Moisés é que ela teria que ser morta a pedradas. Era a lei do Velho Testamento, do Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, em Êxodo vai dizer que se um pai querer vender a filha como escrava, ele poderia vender a filha como escrava. E aí? E essas leis aí? Ninguém questiona? O povo quer questionar a sexualidade do outro, o pecado do outro, a mentira do outro. Eu não posso aceitar. Não podemos mesmo nos conformar com a imoralidade, com a promiscuidade. Não é isso que Jesus queria. O que Jesus falou, o evangelho de Jesus era o evangelho do amor, um amor que transforma, porque ele falou lá que esse vídeo é mais para quem tá na igreja, tá? Não é para atingir, o público-alvo é quem tá na igreja, porque ele falou lá com Simão. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros, o outro devia 50. Como os 2 não tinham como pagar, ele perdoou os 2. Quem mais ele perdoou, Simão? Simão falou, quem a dívida era maior. Ele amou mais a quem a dívida era maior, quem mais errou, a quem mais pecou. Foi isso que Jesus deixou. E Jesus deixou os ensinamentos, a gente lê, mas a gente quer impor as nossas vontades. A gente quer impor os nossos gostos. Eu adoro que as pessoas façam a minha vontade, que atendam aos meus caprichos, aos meus desejos. Eu queria ter muitas pessoas ao meu redor. Falei, eu quero um copo d'água, me serve. Eu quero comida, faça comida pra mim. É muito bom. É muito bom. Outro dia eu falei com uma pessoa, eu tava conversando com uma pessoa. Eu falei, tá indo tudo muito bem, né? O relacionamento tá indo muito bem. Por quê? Porque a parte que era o problema, agora tá andando do jeito que você queria. Mas não porque você quer. Porque a parte tá andando porque ela quer. Esse é o principal motivo. Porque a nossa transformação não tem que ser pelo que o outro quer. Tem que ser porque nós queremos. O encontro de Jesus é isso que Jesus desperta na gente. Você tem que querer Jesus. Querer. A pessoa pode te imputar, te colocar, tentar entupir goela abaixo, que você não vai querer ir pra igreja, que você não vai querer aceitar Jesus. Você tem que, esse sentimento, esse desejo tem que ser despertado, porque ele está adormecido. Ele tem que ser despertado dentro de você, e as pessoas querem impor. Aí eu falei, mas você está preparado para os dias de adversidade, quando os problemas ficarem sobre a luz do sol, quando se tornarem aparentes? Porque vai tudo muito bem, tudo muito alegre, tudo flores, quando tá tudo indo conforme a nossa vontade. Mas e quando a nossa vontade não for feita? Quando o nosso desejo não for ser atendido? As pessoas têm muito disso hoje em dia. Ai, eu adoro fulano, adoro assim, quando tá fazendo a vontade. Na hora que você diz não, não vou fazer, não quero, não vou. Aí não presta, fulano não presta. O evangelho de Jesus é um evangelho de acolhimento. E as pessoas querem entubar na gente. Entubar que aqui não pode, na igreja não pode, na igreja isso, na igreja aquilo. E acobertando muitas coisas que acontecem nos bastidores. Que muitas pessoas muitas vezes não veem, mas Jesus está vendo tudo aquilo. Vendo a prostituição, o adultério, a mentira, os roubos, a prostituição. Mas nós apontamos muito o dedo para aquele que está ali debaixo da luz do sol. E o acolhimento? Jesus então não tinha que ter encontrado com a prostituta, não deveria ter passado por Samaria, não deveria ter entrado na casa do fariseu. Simão era um fariseu. Jesus foi lá. Simão convidou Jesus para ir lá, na casa do pecador. E Jesus foi, eu não vou. Eu não vou na casa do gay, eu não vou na casa do ladrão, eu não vou na casa do assassino, eu não vou na prostituta. Não vou. Eu não vou, porque eu sou muito santo, eu posso me corromper, eu posso sujar as minhas vestes. Não é isso que Jesus quer. Pela lei de Moisés, deveria morrer. Aí sabe o que Jesus fez?
confrontou eles com a própria lei. Ah, é? Ah, é, Santões? Ah, é? Está correto. Temos que seguir as leis. Temos que seguir os mandamentos, menos os de Jesus. Menos os de Deus. As obrigações, os 10 mandamentos que Jesus deixou, que são só 10. Né? Hoje em dia temos leis aqui no mundo que são livros, eu fiz direito. Nossa, são livros que mais tem artigo de lei, gente. Nossa, Deus. Mais tem, é lei. Pra gente cumprir. Mas dos 10 mandamentos não queremos cumprir. Não queremos amar, não queremos acolher. Repelimos. Depois reclamamos que as igrejas estão vazias. Sabe por quê? Porque nós botamos pra fora. A pessoa tá pedindo ajuda, tá pedindo socorro e você tá botando ela pra fora. E não é o meu querer, a minha vontade. Porque ninguém fica feliz vendo um filho se prostituir. Ninguém fica feliz tendo um filho gay. O filho, ele quando ele é gay, ele não é pra afrontar um pai, uma mãe, a sociedade. Não, porque eu vou fazer isso porque pra me vingar da sociedade. Um ladrão que precisa cair em si, que roubar do outro é algo que não se deve fazer. E a gente repele essas pessoas, e de vez de tirá-las do buraco, a gente empurra mais para o buraco. Porque a gente entra num hospital hoje em dia, a gente só vê gente sadia. Se eu for num hospital agora, eu não vou ver ninguém com a perna quebrada, com gripe, ninguém com câncer, tá fazendo tratamento de câncer. Sabe? Eu não vou ver ninguém fazendo uma cirurgia do coração, um transplante de órgão, porque lá tá todo mundo são. Tá todo mundo sadio. E nós expulsamos as pessoas com palavras. Jesus veio para confrontar. Eu acho que o ser humano, ele esquece, tem hora, das próprias coisas que fez e como Deus teve misericórdia da vida dele. Como um pai vai julgar um filho e condenar o outro? É muito difícil. E nós queremos colocar para fora, porque não podemos aceitar e não devemos mesmo aceitar a corrupção. Mas o que Jesus deixou, que eu acho que as pessoas se fazem de cega, é o quê? Que Jesus não falou, você é uma prostituta, você é um ladrão, você é um fariseu. Não. Ele foi lá na casa do fariseu, ele falou, ah é? Pela lei de Moisés tem que morrer, fulano? Tem. A pedrada tem que ser apedrejada? Tem. Então tá. Já que a lei de Moisés é pra ela, então já vamos aproveitar que tá todo mundo aqui no julgamento, no tribunal. Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Porque eu apontar o erro do outro é muito fácil. Você escolhe ser ladrão. Você escolhe roubar. Você escolhe mentir. Você pode não mentir. Você escolhe. Você escolhe não se prostituir. Você escolhe. E eles querem falar de algo que eles não têm propriedade para poder falar. Para poder falar. Não querem acolher. Não aceito. Nossa, gente, essa palavra é uma palavra que me causa muita revolta. Eu não aceito. Eu não aceito. Mas Jesus pode te aceitar. Quando você trair sua esposa, quando você traiu seu esposo, quando você era de outra religião, quando você roubava, quando você matava, quando você se prostituía. Tudo isso Jesus quer entubar goela abaixo de Jesus. E acha que Jesus é obrigado a te perdoar. Sendo que você não tem a capacidade de perdoar, de ter compaixão das pessoas. Pare de ser uma pessoa que julga, que critica o outro e olhe mais para dentro de si mesmo. Eu, quando comecei meu processo de transformação, falei, Jesus, eu preciso mudar em mim. Se você for pegar vídeos meus aí anteriores e falar, ó, o ensinamento ele vem para mim, dos vídeos de devocional que eu faço. Primeiro, eu tenho um momento meu com Deus, para Deus me corrigir naquilo que eu vou falar. Porque eu posso falar pra você um monte de coisa aqui que eu não vivo. Eu desligo a câmera, eu vou me prostituir, vou roubar, vou fazer um monte de coisa. Você não tá vendo, mas Jesus tá vendo. E naquele dia, quando chegar a minha hora, eu vou pra onde? Porque eu posso ter enganado o mundo inteiro, mas eu não enganei a Deus. A igreja é um lugar pra você acolher. E se você é uma pessoa que repele as pessoas, que aponta o dedo, você não é digno de estar na igreja. Não é digno. A gente tá ali pra um suportar o outro, um ajudar o outro, e não um condenar o outro com os próprios dedos, apontando como se não tivéssemos defeitos. Uai, que é isso? Que hipocrisia é essa? Não podemos nos conformar com esse tipo de atitude dentro da igreja, não podemos aceitar, não é Jesus. Jesus não está aí. E o mandamento, eu reforço agora no final desse vídeo, era amar o próximo como a ti mesmo. Se você não é capaz de amar aquele que te fere, aquele que não te agrada, você não ama a Deus. Você é um mentiroso. Então pratique o amor e o perdão das pessoas. Amém?